Fião, escutando aqui RZO, das antigas. É assim que é o trem. Vamos falar sobre hoje aqui, uma reportagem do Estadão aqui. É por que eu só compro só o Estadão? Porque é o seguinte, fiel, que é o que sobra na banca lá, mano. Então é o seguinte, ó, desestatização do Porto de Santos e de Congonhas entra na eleição de São Paulo. Você está vendo aí, né? Essa situação da privatização de algumas situações, de algo que eram de instituições, de portos, de aeroportos, de empresas estatais. Hoje muita gente pedindo inclusive a privatização de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, deixando na lei do livre mercado. Não vou entrar nesse mérito, né? Só queria entender uma coisa, como é que na Europa dá certo e aqui não dá social-democracia. Mas vamos lá, né? Teria resposta, mas meu canal aqui, né? Não tem nem condição de falar as respostas aí. Então vão falar que eu sou ideológico, aquela coisa toda, então vamos lá. Vocês estão sabendo aí que o pessoal quer realmente fazer o quê? Desestatizar o Porto de Santos. É só você acompanhar o Porto de Santos nos Gigantes do Brasil, na History Channel, tem uma série que é os Gigantes da Indústria e os Gigantes do Brasil, que eles falam dos Gimli, que foram lá, o pessoal lá do Porto de Santos naquela época. E depois também o aeroporto de Congonhas. Então o pessoal diz que isso vai fazer, por exemplo, aumentar, por exemplo, o número de passageiros em Congonhas de 22 milhões e 700 mil por ano, poderemos chegar aqui até 30 milhões por ano. Isso logicamente significa lucros. É claro que as empresas, não é? A ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, que está fazendo aí, né, essas concessões aeroportuárias, terá que ter investimentos em contrapartida. Enfim, tudo isso você sabe. O Porto de Santos, que já de longa data o pessoal quer fazer essas privatizações. Inclusive tivemos uma época em que um empresário chamado Ike Batista queria fazer um porto que seria maior que o de Santos, mas aí vocês só pegarem as reportagens antigas para ver que deu tudo errado naquela época. Mas aí o que acontece? Existem alguns problemas a serem resolvidos. Muitos são favoráveis à privatização e outros colocam alguns adendos. Primeiro, que não se privatiza uma coisa como, por exemplo, segundo aqueles que defendem, como o aeroporto de Congonhas e Santos, que só precisariam ser melhor administrados. Isso é uma das situações que falam muito das privatizações. As privatizações que foram feitas aqui no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, elas foram privatizações de empresas, de situações que já estavam aí já dentro de um contexto que o Estado sabia administrar, não é? O problema não é a questão do Estado ou do poder da privatização. O problema seria, segundo alguns, uma melhor eficiência do Estado, que não deveria se privatizar. Não vamos entrar em mérito. Mas aqui um dos debates aqui que o pessoal coloca, primeiro, esta situação aqui, ó, que é o limite de voos. E uma das situações em que alguns candidatos dizem o seguinte: primeiro, você sabe que Congonhas, é só você lembrar aquele caso que aconteceu com a TAM, né? Aquele avião da TAM que teve aquele acidente brutal lá na Avenida Rubens Berta, que passa ali pelo aeroporto de Congonhas, e bateu ali no prédio da TAM, né? Causando a morte de todos os tripulantes e passageiros daquele avião. E naquela época, se você lembra, acho que, se não me engano, era José Serra, que era o governador, prefeito. A prefeitura tinha dado a um indivíduo, que eu não me lembro o nome, também se lembrasse não iria citar. Esse indivíduo era empresário, digamos, de casas de termas, ou seja, casas de recreação para o povo adulto, público adulto, e fez um prédio em que a angulação complicava sobremaneira, né, a entrada do avião no aeroporto. Não sei acho que demolido não foi, deve estar lá ainda. Então ali é uma região densamente urbanizada, tem uma avenida que é a Rubens Berta e os arredores ali. Então se você de 23 milhões passa a 30 milhões sem fazer obras realmente de infraestrutura para aquela região, você vai causar um problema sério dentro do trânsito já caótico da região do aeroporto. Então alguns dizem então também a preocupação com a poluição sonora
para as pessoas que moram no entorno do aeroporto. Lembrando que você tem, né, em São Paulo 3 grandes aeroportos, né, que no caso, quando eu falo São Paulo, o estado de São Paulo, não vou colocar o Campo de Marte como um grande aeroporto, mas ele também é um aeroporto. Então, mas os 3 grandes aeroportos, Viracopos e Campinas, acho que o maior aeroporto de cargas do Brasil, e também o aeroporto de Guarulhos, lá, né, em Cumbica, que na realidade, quando foi planejado, era para ficar uma área totalmente desocupada, mas a especulação foi levando cada vez mais pessoas a morar próximo àquela região, logicamente para tentar se beneficiar de um crescimento, uma expansão horizontal naquela região, uma expansão urbana. Outra situação que o pessoal está falando aí também, são sobre os portos, é que esses portos, né, eles querem privatizar o Porto de Santos. Isso poderá prejudicar, inclusive, a questão do turismo, dos cruzeiros, o excesso de navios. Então, a manobrabilidade dos navios poderiam ser prejudicadas, e aí você teria um menor número de passageiros. E o Porto de Santos ele recebe também um grande número de turistas. Além do mais, seria mais ligado também a produtos como agronegócio, e eles falam uma coisa aqui que eu fiquei realmente preocupado. O temor que o depósito, né, ele fala aqui o seguinte: o zoneamento de um terminal de fertilizantes na área de Outeirinhos, contígua ao campus da Unifesp e vizinha a moradias e comércios. O temor é que o depósito abrigue nitrato de amônia. Você lembra o que é o nitrato de amônia? Nitrato de amônia foi aquele nitrato que o pessoal culpou o Hezbollah, não é? Que deu aquela explosão em Beirute, no Líbano, que todo mundo deve lembrar em 2020, que foi brutal. Muitas vidas foram ceifadas. Então há problemas em relação a isso, não é? E o pessoal diz o seguinte, que todas as prefeituras deveriam ser consultadas para todo esse processo. Então estamos aí, fica ligado no vestibular sobre a privatização dos aeroportos, dos portos, a questão de Congonhas, a questão de Santos, porque se forem privatizados, provavelmente caiam no seu vestibular. E nós mandamos aí o trem de RZO, além de ser um transporte, né, filhão? Você se lembra que aqui em São Paulo existia a FEPASA, Federação Ferrovias Paulistas, Sociedade Anônima, que foram privatizados no final do século XX. E aí os trens que vinham para o interior com passageiros, hoje só transportam cargas. Mas vamos lá. Sem ideologia, né? No mundo feliz de Nárnia que nós estamos vivendo, onde todo mundo defende o seu e a preocupação realmente está ficando inexistente. Vamos aí, filho. É assim que é. Pirituba. Todos os dias mesma gente, é sempre andando, viajando, surfando,